identificaram com a história da Mariane, cheia de desafios, buscando abrir uma outra empresa, o momento de empreender. É um pouquinho disso que a gente busca discutir nos nossos encontros, nas histórias que a gente traz. Eu sou a Marina Bautista, sou da equipe do Itaú Mulher Empreendedora. Essa é a primeira vez que a gente está aqui em Curitiba. E é um prazer para nós estar aqui, receber todas vocês. Esse auditório está quase cheio, então é muito, muito gostoso. E eu queria contar um pouquinho para vocês do porquê que a gente está aqui, né, o que a gente tem feito no Itaú para poder apoiar o empreendedorismo feminino. Mas, antes disso, eu gostaria de fazer alguns agradecimentos, especialmente aqui à Universidade Positivo, aí em nome do Rogério Mainades, que é diretor da Escola de Comunicação e Negócios, também a equipe da Morgana, a Daiane, que deram todo o apoio para a gente poder realizar aqui o encontro, né? Então, nos acolheram tão bem. Também as redes de apoio local, que apoiaram a iniciativa com a divulgação, também sugerindo algumas histórias. A Lênia, do Empreendedorismo Rosa, não sei se ela está por aqui. Ah, prazer, Lênia. Que bom que a gente está aqui juntas, né? E a Lênia, também a Luciana, da BPW. Não sei se a Luciana já chegou, mas também foi uma super parceira, ajudando com histórias e também os temas que seriam melhores, né, da gente abordar, conforme já o conhecimento que tinha, né, do público. Também a Juliana Bach, a Tainá, enfim, várias mulheres que participaram sugerindo histórias, os temas. E é justamente esse exercício de cocriação que a gente busca no projeto. Então, trazendo mais mulheres para pensarem com a gente e a gente poder amadurecer as soluções que a gente propõe. Então, vou contar um pouquinho para vocês. Obrigada, Fã. Vou contar um pouquinho para vocês sobre o que é o projeto, o que a gente faz além desses encontros. Mas antes, falando desse exercício de cocriação que a gente fez. Em 2013, nós fomos provocados pelo BID, o UFC, para entender como que o Itaú poderia se posicionar frente ao empreendedorismo feminino. E a gente foi investigar por que, né, que a gente precisaria, de fato, fazer isso. Nós fomos estudar o mundo, o que estava sendo feito em outros países. A gente foi entender a perspectiva do Brasil para o empreendedorismo e também quais são as características da mulher para empreender. E a gente descobriu onde, né, que a gente poderia apoiar, oferecer uma solução que ajudasse vocês nessa trajetória. Nós conversamos com diversas pessoas, foram diversas áreas do banco envolvidas para pensar junto. Foram pesquisas de imersão que nós fizemos com 12 mulheres, entrevistas em profundidade, em São Paulo, no Rio, em Belo Horizonte. Fizemos grupos focais. E aí, esses foram os estágios da nossa pesquisa, com a Desk Research, falamos com formadores de opinião, fizemos a etapa de engajamento com as mulheres, vários encontros, até a gente extrair o conhecimento que a gente teria para desenhar soluções. E o que a gente chegou pensando juntos é que o Itaú poderia apoiá-las por meio de encontros onde vocês pudessem trocar experiências entre si. Então, a gente proporcionar o ambiente, né? A gente não teria nenhuma receita do bolo, nada pronto, porque tudo também é muito novo. Então, vocês é que estão ali no dia a dia, com os desafios, com os aprendizados, e vocês que poderiam se ajudar. Então, o que a gente busca é proporcionar esse encontro, né? Então, por meio dos cafés de networking, onde a gente traz especialistas e empreendedoras para compartilharem os seus desafios e as suas melhores práticas num tema. Também a gente organiza rodadas de negócio, onde a gente traz mulheres de diferentes segmentos, onde todas podem se apresentar com o objetivo de ter uma efetividade de negócio, uma venda, uma indicação ou uma parceria. Também realizamos workshops em São Paulo em parceria com a FGV, que são com professores da instituição, com aulas de 3 a 4 horas, debruçando sobre temas como marketing, orientação financeira, inovação. E também, para que toda essa experiência não fique restrita aos encontros presenciais, uma plataforma digital, onde tem conteúdos, tem vídeos, infográficos. Também a gente está com uma sessão de mentoria online com uma consultora, Denise Damiani. Ela foi sócia da Benco e da Accenture e está conosco para poder tirar dúvidas das empreendedoras. Então, tem videoaulas, onde ela passa alguns conceitos mais amplos de gasto, ganho e investimento. E agora também
também disponibiliza algumas sessões individuais. Então, no interesse, ou manda um comentário, ou manda o interesse de bater um papo ao vivo, e aí, via Skype, tiram algumas dúvidas de vocês. Então, ferramentas para fazer download também na plataforma, artigos, infográficos e os vídeos. Tanto vídeos das palestras, né, que a gente faz, também os vídeos como a gente assistiu da Mary Anne, que são vídeos mais inspiracionais. Essa é a carinha da plataforma para quem não conhece. A solução digital ela ainda está fechada para clientes do Itaú. Na verdade, começou com esse filtro porque a gente precisava ter um relacionamento mais próximo com as mulheres para entender como que a gente poderia conversar mais com elas e ver se as soluções estavam, de fato, aderentes, e a gente acompanhar a evolução dos seus negócios para poder medir o impacto do projeto. Mas, em breve, a gente vai ter uma versão da plataforma aberta, onde esse conteúdo possa ser compartilhado. Aqui é a seção empreendedoras, onde vocês podem se conectar, se conhecer. Serve como um cartão de visitas online, então vocês podem editar o perfil, colocar foto, qual é a empresa de vocês, e vocês poderem trocar mensagens entre si. E a gente também está no Facebook. Queria saber quem ficou sabendo do evento pelo Face. Ah, que legal! Então, a nossa página é super nova, mas é bom saber que ela permite, né, esse alcance, a gente conseguir falar com mais mulheres. Então, legal que vocês viram e vieram aqui. Quem quiser, fica à vontade para curtir a nossa página e para compartilhar os conteúdos que a gente publica lá. Estão todas bem-vindas a conhecer. E aí, entrando um pouquinho no tema de hoje, né, a gente propõe mesmo discutir o que está, assim, qual é o calo que dói mais, quais são as questões que estão mais quentes, para a gente poder esclarecer. Então, hoje a gente vive um cenário onde surgem muitas empresas, né, muitas ideias, novas soluções, novas marcas. Existe uma instabilidade econômica que torna o consumidor mais receoso, mais seletivo. Os consumidores eles estão mais exigentes, mais informados. E, além disso, dados que falam como que caiu o gasto da população e como que os brasileiros estão economizando para pagar dívida, diminuindo um pouco o lazer também, e a redução de consumo da classe C. Frente a todos esses desafios, também existem oportunidades. Então, consumidores, se eles buscam promoção ou preço baixo, quais são as empresas que se diferenciam? Justamente aquelas que têm um entendimento melhor das necessidades, excelência no atendimento, que estão buscando resolver problemas que ainda não foram resolvidos. Então, é sobre isso que a gente quer falar hoje, por isso a gente convidou especialistas, né, empreendedoras que viram oportunidades de mercado, estão se destacando e compartilhando um pouquinho desse caminho com vocês. Gostaria de apresentar para vocês a Carolina Aro. Ela é doutora em turismo, com ênfase em gestão do conhecimento pela Universidade de Málaga, na Espanha. Ela é pós-graduada em gestão do conhecimento, tecnologia e informação pela PUC do Paraná, possui mais de 10 anos de experiência no ramo de serviços, atuando em diversas áreas como desenvolvimento de novos negócios, gestão geral, recursos humanos, hospedagem e processos. Ela é professora na Universidade Positivo e também é empreendedora, sócia fundadora da MAP, empresa especializada em gestão estratégica e serviços. Bem-vinda e obrigada. Que o outro é para não usar. Bom dia. Gostaria de agradecer a Marina, a Morgana, por estar aqui com vocês e compartilhar desse momento, né? Tanta mulher junta, reunida, mulher que está mudando o cenário local, o cenário nacional, e isso é muito importante, né? Então, eu vou falar um pouquinho de oportunidades de mercado e como fazer para identificá-las e para aproveitá-las. Como a Marina falou, a gente tem que, principalmente em momentos de crise, estabelecer com muita força os nossos diferenciais, né? E é isso que a gente vai falar aqui. Então, diante de todo esse contexto de informação que a gente tem, como é que a gente acha o que é efetivamente diferencial? Então, só para me apresentar, eu sou a Carolina, sou sócia-diretora da MAPI. A MAPI é uma consultoria hoteleira, de hospitalidade, na verdade. A gente trabalha com hotéis, restaurantes, entretenimento, parque temático, enfim. E a gente existe há 6 anos, né, e trabalha principalmente com redes hoteleiras, Accor, Fasano, Deville, Slaviero, mas também trabalhamos com hotéis independentes, tá?
E tudo isso começou com minha curiosidade sobre o mundo, né? Então, eu queria entender o que tinha além daqui do nosso universo. E, com 14 anos, eu fiz intercâmbio, né, há 21 anos atrás, e fui morar na Tailândia, né? Nesse momento, a Tailândia era absolutamente desconhecida. Ninguém sabia onde era a Tailândia, né? Hoje está na moda, é um destino legal e tal. Mas lá atrás era completamente desconhecida. E eu fui pelo AFS. O AFS é uma instituição sem fins lucrativos, cuja missão é a paz mundial, né? Então, você alcançar a paz mundial através do conhecimento entre os povos. Então, já que esse era o objetivo, eu escolhi o país mais exótico que tinha na lista, né? E lá a minha curiosidade entendeu que existia um mundo completamente diferente do nosso. Mas completamente não é exagero. Da figura divina ao uso do banheiro, eu tive que reaprender tudo, né? Então, assim, é um momento em que você se questiona e fala, pô, todas as verdades que eu tinha como absolutas caíram por terra naquele momento, né? Você não sabe se comportar nas situações mais básicas e elementares. Muito bem. Então, essa experiência foi a que falou, legal, eu quero trabalhar com isso, né? Eu quero proporcionar isso para o maior número de pessoas possível, e foi por isso que eu fiz faculdade de turismo, né? Então, o meu objetivo, quando eu entrei na faculdade, era ser ministra do turismo. Coitada, né? Não sabe nada, inocente. Eu achava que, sendo ministra, eu ia mudar o mundo. Enfim, depois eu fui descobrir que ser empreendedora é que mudava o mundo, né? Mas, enfim, ali eu queria ser ministra do turismo e queria trabalhar com planejamento turístico de destinos. Mas, durante a faculdade, eu fui fazer um ano sabático no país em que eles falavam que era a maior referência turística do mundo, que é a Áustria. Então, eu morei um ano em Viena, e a Áustria você tem turismo o ano inteiro, né? Quebra bastante a sazonalidade, tem turismo de neve, turismo de cultura, turismo de moda, tem absolutamente tudo. E lá, de novo, com curiosidade, eu comecei a trabalhar na hotelaria, né? Numa hotelaria diferente, porque lá é assim, se você chega numa loja às 18 horas e pergunta, posso provar? Claro, amanhã. São 18 horas e eu também tenho vida, né? Então, esse conceito, para nós, é muito... Que grosseiro, né? Mas chega um momento que você entende que aquele profissional também tem vida, também tem filhos, também tem mais coisas para fazer. Então, aí foi um pouco desse respeito, né? Aí eu me apaixonei por hotelaria. Então, lá eu era garçonete, super glamurosa, né? Mas voltei para cá e comecei a trabalhar numa das maiores redes do país, que é a Blue Tree, né? E aí, na Blue Tree, eu tive a oportunidade de trabalhar em diversos lugares, em diversas posições, mas a experiência mais marcante foi no Blue Tree de Brasília, né? Que todos os chefes de Estado e de governo se hospedam lá. E aí é um relacionamento com o cliente protocolar. Tem que ser ensaiado, não pode ser espontâneo. Você tem que saber quando o chefe de Estado vai sair do carro, quando você segura a porta do elevador, que ele vai tomar o café com fulano e que esse café vai ser exportado para o país tal. Então, tudo é ensaiado. Então, do relacionamento mais espontâneo da Tailândia, da crença de que você cria karma positivo quando serve, para uma hospitalidade altamente protocolar, né? E aí, enfim... Estava cansada em Brasília, eu trabalhei o ano inteiro, tive 6 finais de semana de folga no ano. Então, eu falei, vou tirar um outro sabático. E a ideia de sabático, para mim, curiosa, fui fazer doutorado na Espanha. E aí, lá no doutorado, entrei mais em contato com esse mundo acadêmico, de pesquisa, de investigação, mas achava que tudo isso era muito estranho, né? Você ser doutor, né, em alguma coisa, significa que você entende muito de um tema absolutamente específico e que só interessa, basicamente, a você, né? E aí, assim, você contribui, obviamente, com conhecimento, mas a academia tem uma certa arrogância, né? Existe um protocolo de academia que é absolutamente inadequado para a vida real. Então, o meu objetivo foi trazer esse conhecimento para a realidade, né? E foi por isso que eu montei a MAPI. A MAPI nasceu com o objetivo de compartilhar conhecimento.
Que conhecimento? O conhecimento que eu tinha, que era hoteleiro. Né? E foi aí que a gente montou a consultoria. E trazer esse conhecimento sem barreira, sem regra, sem, né, disponibilizar ele para o maior número de pessoas. E aí, com isso, nasceu também o Disque 9, que é o nosso blog de tendências em turismo, hotelaria e gastronomia. Né? E que a gente tinha um conhecimento represado, queria compartilhar isso. Está lá, livre, o Disque 9 para compartilhar. Então, essa é um pouquinho da minha história. Também de empreendedorismo, a gente estava falando que, né, tem que ser louco para ser empreendedor no Brasil, mas essa sala está cheia de gente louca. Né? Então, vamos lá. Bom, antes da gente entrar no tema de como identificar o diferencial, o que a gente precisa é entender o nosso contexto. Né? Então, em primeiro lugar, a gente vive hoje com o mundo nas nossas mãos. Né? Globalização é um fato dado, não é uma tendência, é uma realidade. Você pode comer absolutamente qualquer culinária do mundo, em qualquer parte do mundo, né? Em Curitiba. Enfim, você tem acesso a marcas chinesas, a marcas americanas, a marcas indianas. Então, isso faz com que a gente, e por consequência o nosso cliente, tenha muito mais referência. Né? Então, ele está muito melhor informado. Além disso, a gente vive um momento de excesso de opção. Né? Essa foto é uma desgraça, né? Porque essa é a nossa vida. A gente aqui ainda é meio... Diz um aluno meu que nossa, que foto ultrapassada. Né? Quem usa controle remoto você não? Tipo, como é que você faz? Né? Mas, enfim... É isso, a gente vive uma era da abundância. Então, se você chega no supermercado e você quer comprar um pão francês, não é simples, ou um pão qualquer, não é. Tem com glúten, tem sem glúten, tem com multigrãos, tem com isso, com aquilo, tem um com mais caloria. É um inferno, né? É uma decisão no supermercado que você tem que leva uma vida. Então, imagina o consumidor pensando no teu produto. Será que essa é a melhor opção? Será que é isso que eu quero comprar? Né? Então, a gente vive nessa área de abundância, que gera muito mais competitividade, enquanto consumidor, legal, mas também gera dúvida. Será que a gente está fazendo a melhor escolha? Né? Além disso, a gente vive num ambiente em que não existe mais separação de vida on e offline. Né? Então, a gente está jantando com as amigas, uma faz um post no Facebook, todas que estão ali curtem, né, aquele post. Quando a gente casava... Levava 60 dias para você ver a primeira foto do teu casamento. Né? Agora, você pisou, já era, já tem foto tua lá. Né? Então, assim, a gente não tem mais essa separação. Isso gera mais informação, mais conhecimento, o que é bom. Quanto mais o cliente for informado, quanto mais conhecimento ele tiver, melhor para nós. Mas também gera o imediatismo. Eu te mandei um WhatsApp, um e-mail, e te liguei e você não respondeu nada. Né? E eu vi que você leu, porque tem 2 tiques azuis. Isso faz com que a gente tenha que responder para já. Então, se você disser que o teu padrão na empresa é mandar um orçamento em 24 horas, lamento. Teu cliente já comprou em outro lugar. Né? Então, a gente vive nesse momento imediatista. Um clique e ele resolve todos os problemas. Além disso, essa é que eu mais gosto. A gente vive um momento de vida comparada. Né? Então, quando a gente entra no Facebook, no Instagram, está todo mundo em férias nas Bahamas, comendo o melhor doce do planeta, e você está lá ralando, trabalhando. Né? Então, assim, a vida dos outros é muito melhor do que a tua. Porque você está ali o tempo todo ralando, e enquanto isso tem um monte de gente desfrutando. Você tira uma selfie e fica 4 horas escolhendo o filtro para publicar, ela tira uma selfie e fica assim. Né? Então, a gente está constantemente comparando a nossa vida. E parece, porque não é verdade, que a vida dos outros é bem mais legal. Né? Porque ninguém publica no Facebook, hoje eu estou daqueles dias que eu não devia ter saído da cama. Né? Normalmente é experiência positiva. Isso tudo é uma mega panela de pressão. Né? A gente tem que ser empreendedora, tem que ser gostosa, tem que saber o crossfit do momento, tomar o suco detox, falar 7 idiomas. Né? Não é fácil, não é possível. Né? E daí a gente vira uma panela de pressão. A gente tem que dar conta do recado na nossa empresa, em casa, tem que ser linda, cheirosa, social.
É muita coisa, né? Então, o que fazer neste contexto? Como é que a gente resolve isso? Como é que esse contexto interfere no nosso negócio? Então, assim, a internacionalização, a abundância de produtos e serviços, a alta conectividade, essa comparação constante e o estresse que a gente vive fazem também parte da vida dos nossos consumidores. Eles têm cada vez mais referência e o nosso cenário está cada vez mais competitivo. Então, eles têm também todas essas características da vida deles. Também podem escolher muito mais. Então, qual é o segredo? E aí, em meia hora, eu tinha que escolher um segredo. Não podia escolher vários segredos. E eu escolhi a curiosidade. E a curiosidade é raro da gente ouvir falar. É raro da gente ir num evento sobre curiosidade. A gente fala bastante sobre inovação, sobre criatividade, sobre gestão, mas tudo isso começa com a curiosidade. Como é que eu resolvo um problema? Como é que isso funciona? Como é que a minha vida pode ser melhor? Como é que eu posso fazer a vida dos outros melhor? Então, o principal segredo para se diferenciar é ser curioso. É estar constantemente fazendo as perguntas que vão melhorar o teu negócio. E aí eu escolhi a imagem de uma criança, porque a grande vantagem é que todos nós nascemos curiosos. A gente nasce com essa curiosidade natural. E aí, aos poucos, a gente vai perdendo isso. E perdendo isso por quê? Primeiro, porque a sua mãe manda você ficar quieto. Para de perguntar por quê, quanto por quê, fica quieto. E segundo, porque tem coisas culturais nossas. Então, assim, Adão e Eva. É a primeiro casal curioso que se lascou. Então, assim, isso fica subliminarmente incorporado. Eu queria tanto saber o que acontece se eu comer essa maçã. Está... Nunca... Eu ia falar um palavrão, mas... Então, eu me comportei, não falei, e daí perdi a história. Mas é isso, entendeu? A curiosidade é punida na nossa cultura. A gente tolhe a curiosidade dos nossos filhos, dos nossos funcionários, a gente tolhe a curiosidade das pessoas em relação a gente. Será que a gente tem abertura nas nossas empresas para que os nossos funcionários sejam curiosos? Dá para fazer diferente? Por que é assim? Por que eu tenho que fazer desse jeito? A gente permite que eles sejam curiosos? Isso também interfere. Então, como reverter essa situação de que curiosidade é ruim? Como reverter esse estigma de que o curioso é o chato? Tudo começa com a pergunta. E a pergunta tem que ser bem feita, porque tem curioso chato mesmo. Mas o melhor é que a gente faça muitas perguntas e depois a gente começa a aprender quais são aquelas que valem a pena e quais são as que não. Então, que perguntas que a gente deve fazer? E aí, falando um pouquinho mais de estrutura, de metodologia e tal, existe o tripé da gestão, certo? O tripé da gestão é formado pela liderança, pelo conhecimento de gestão e pelo conhecimento de negócio. Então, para a gente ser bem-sucedido, teoricamente, a gente tem que ter esses 3 elementos bem resolvidos. Então, como é que a gente pode fazer a pergunta certa para a liderança? Qual que é o meu estilo de liderança? Que imagem eu transmito para a minha equipe? Eu sou clara? A minha equipe está bem capacitada? Eles têm as informações necessárias? Eu estimulo a curiosidade da minha equipe, o desenvolvimento da minha equipe. Então, essas são algumas perguntas que vocês podem fazer refletindo sobre o negócio de vocês. Em segundo, conhecimento de gestão. Eu tenho processos estabelecidos? As tarefas estão claras? As atividades, as responsabilidades? Por natureza, ninguém quer trabalhar mal. As pessoas querem se sentir parte de alguma coisa legal, que elas estão contribuindo. Então, assim, por natureza, as pessoas querem aprender e querem fazer direito. Então, será que a gente está fornecendo essas ferramentas para que elas aprendam e façam direito? Então, no conhecimento de gestão... Perdão. No conhecimento de gestão, é a técnica, é o processo, é a ferramenta, são os indicadores, é o sistema, tudo que está relacionado com a gestão do negócio.
E com conhecimento de negócio, é isso que vocês estão fazendo aqui hoje, né? É fazer as perguntas de como que está o cenário, como que estão os meus concorrentes e o meu cliente. Será que a necessidade dele mudou? Será que há alguma mudança de comportamento que vai afetar o meu negócio? Fazendo um parênteses, quem já ouviu falar do Airbnb? O Airbnb é uma plataforma de compartilhamento de apartamentos, casas, enfim. O Airbnb vai acabar com o meu negócio. É verdade. Em 20 anos, não vai existir hotel. Então, assim, eu tenho que identificar já que este negócio vai acabar com o meu negócio. Então, eu tenho que começar a me adaptar a ele. Isso é conhecimento de negócio. Isso é saber fazer a leitura do que está acontecendo no cenário. E é assim que a gente alcança o sucesso. Então, a curiosidade de fazer a pergunta certa relacionada ao tripé da gestão. À liderança, ao conhecimento de gestão, ao conhecimento do negócio. Para isso, a gente tem que ter a mente aberta, tem que ter curiosidade, tem que fazer as perguntas certas, com essa inocência de uma criança. E aí eu trouxe para vocês, para ajudar nesse caminho, algumas tendências. Então, algumas coisas, a gente vai falar especificamente de conhecimento de negócio agora, e o que está mudando no comportamento do consumidor que pode, de alguma maneira, afetar o nosso negócio. Se você esteve em coma nos últimos 4 meses, você não sabe o que é isso que está aqui na tela. Para quem esteve em coma, isso aqui é o hit do momento, quer dizer, até já está em declínio, mas é um livro de colorir. Por que é importante a gente observar sinais? Porque a Faber-Castell não estava preparada para isso. Faltou lápis de cor no mercado. É verdade. Então, assim, o que acontece? Eu, enquanto empreendedora, tenho que olhar para o que está acontecendo e pensar, lançaram um livro de colorir, eu tenho que aumentar a minha produção. Eu tenho que aproveitar este momento. Faltou lápis de cor. Então, é para isso que a gente mapeia sinais, é para isso que a gente observa tendências, para que a gente identifique as oportunidades e possa ajustar a nossa produção, operação, de acordo com o que vem. Então, a gente faz bastante pesquisa de tendências, porque a gente cria novas marcas hoteleiras, enfim. Então, a gente identificou as 3 principais tendências para o ano. A primeira delas é transparência total. A segunda é o que a gente chama de alivia aí. E a terceira é o bagagem de vida. Transparência total é basicamente o seguinte, essa tendência ela já apareceu nos outros anos, mas ela não estava em primeiro lugar. E ela passou para primeiro lugar com a nossa nova concepção de cidadania, com os protestos, com o fato da gente estar acompanhando mais, e ainda muito mal, o que está acontecendo no nosso país. Mas, basicamente, o que é isso? Que os consumidores eles preferem comprar de empresas éticas e transparentes. Então, se você vai ter uma experiência de consumo, que ela seja correta, que ela seja ética. Os erros são aceitáveis, o teu cliente sabe que você pode errar, desde que você esteja disposto a corrigir e a declarar isso. E não adianta esconder, porque o teu cliente tem os meios para descobrir. Então, tem o Reclame Aqui, tem as informações de outros clientes, tem as mídias sociais. Ele tem como buscar as informações sobre você, mesmo que você não queira. Então, é por isso que a gente tem que ser transparente. Então, aqui alguns exemplos e cases usando essas tendências. Essa é uma empresa que chama Honest Buy, e é a primeira empresa de moda que expõe toda a cadeia de fornecedores. Então, você sabe que não há nenhuma exploração infantil, não há trabalho escravo, todos os materiais são feitos de maneira sustentável. Então, eles colocaram isso à disposição de quem compra desta marca. Então, eles estão disponibilizando essa informação. Esse aqui vocês já devem ter ouvido falar, é a Tom Shoes. A Tom é uma empresa de sapatos. E ela cresceu basicamente porque, para cada sapato que você compra, eles doam um sapato para uma criança em algum país
necessitado. Aí tem a patrulha chata que sempre diz, mas por que sapatos? Se a criança não tem o que comer, não precisa de sapato. Cada um tem a sua causa, gente, né? E aí, assim, o que eles fizeram foi, ok, nós somos uma empresa com fins lucrativos, mas a gente também entende que a gente tem um papel social e a gente quer contribuir fazendo aquilo que a gente faz de melhor, sapatos, né? Então, é isso. Só que eles começaram a receber uma enxurrada de críticas por causa disso. Será que eles estão doando sapato? Será que eles não estão doando sapato? Enfim. Então, tudo isso está disponível na página deles. Tem os vídeos das entregas dos sapatos, tem as quantidades de sapatos que foram doadas para onde, né? Então, é a transparência total também neste caso. Aqui, eu vou falar de transparência total de dados, né? A gente está numa era de excesso de informação, de conhecimento, de dados. A gente fornece os nossos dados para praticamente todas as nossas marcas, né? As marcas que a gente se relaciona têm a nossa informação e muitas vezes a gente não ganha nada com isso, certo? E agora o consumidor está entendendo que se ele está te dando informação sobre ele, sobre a forma como ele se comporta na sua página, sobre o que ele compra de você, ele também tem que ter um benefício com isso. Então, essa empresa é uma empresa de táxis sul-africana e o que eles fazem é, se você nos dá os seus dados, você ganha a corrida, né? Então, ao invés de pagar pela corrida em dinheiro, você paga a corrida com os teus dados. Então, isso vai começar a acontecer com cada vez mais frequência, porque a gente precisa remunerar os nossos clientes com os dados que a gente conhece deles. E esse aqui é mais um exemplo de valorização da transparência e do que é local. É um frigobar de hotel montado 100% com produtos que são produzidos a 150 quilômetros de raio do hotel. Então, é uma maneira de valorizar o produtor local, de estimular a economia, e eles colocam isso de forma bastante transparente, né? Tá? Então, são alguns exemplos da aplicação de transparência total. É importante que os seus negócios tenham essa mesma transparência. A segunda tendência é o alivia aí, né? Pensando naquele contexto que eu comecei a falar, a gente vive nessa panela de pressão. Produtos e serviços que facilitem a nossa vida são essenciais, né? Então, as pessoas topam pagar mais se o produto facilitar a vida dela, né? Então, eles esperam que as marcas simplifiquem as entregas, diminuam os processos, sejam mais práticas, tenham um quê de bom humor, né? De leveza. Então, essa aqui, por exemplo, é uma empresa chamada Trash Day. O que ela faz? Você paga um serviço de assinatura para que alguém recolha o seu lixo, né? A gente tem uma realidade um pouco diferente ainda. Isso é uma empresa localizada nos Estados Unidos. Mas a ideia é essa. Dentre todas as coisas que você tem que fazer no seu dia, uma delas é tirar o lixo. Será que, se você pagar para alguém fazer isso, alivia a sua vida, né? Então, essa é um pouco a ideia da tendência. Esse aqui é a BioSure, que foi a empresa que desenvolveu o teste de HIV, né, de farmácia. Então, ele é basicamente, na hora, você faz o teste e fica sabendo. Então, alivia a vida. Você não tem que esperar o resultado, você tem acesso em qualquer lugar, é fácil, né? Então, essa é a aplicação da tendência. Isso aqui é Foodscapes. Basicamente, o que eles fazem são as embalagens, os recipientes para comida, feito com o descarte das refeições anteriores, né? Então, aquilo que não foi aproveitado, aquilo que não está com a melhor qualidade, eles fazem para construir, para montar o recipiente, né? Então, alivia aí no sentido de sustentabilidade, né? Então, ele alivia o planeta ao reaproveitar recursos, né? Isso também vale. E esse aqui é uma plataforma, né, um site, que você faz reservas de restaurantes. Mas fazendo a reserva no restaurante nesse site, você pula a fila, você consegue ter prioridade nas reservas. Para isso, você tem que fazer uma doação para alguma das instituições que estão cadastradas, né? Então, é assim, eu estou contribuindo para um mundo mais legal, mas estou facilitando a minha vida ao pular a fila, ao ter acesso a um restaurante de forma mais rápida, tá? E a terceira tendência é a bagagem de vida.
Então, os consumidores, diante desse excesso de informação, de produto, de serviço, eles querem que os momentos de compra sejam únicos, sejam especiais, criem novas experiências, desenvolvam novos talentos, né? Permitam que a gente crie novas histórias. Então, como é que eu me relaciono com essa marca e essa marca me dá alguma coisa em troca? Uma experiência, um talento, uma história para contar. Então, esse aqui é uma empresa que imprime em 3D os desenhos do seu filho. Oh. Isso nunca aconteceria numa palestra com homens, né? Mas é isso, entendeu? É a materialização das histórias, dos momentos, né? Então, eles estão ganhando rios de dinheiro porque, né? Isso aqui também é para quem gosta de cachorro. É uma marca hoteleira chamada Aloft. Eles têm 30 hotéis no mundo. Eles fazem uma parceria com instituições de adoção de cachorro. Deixam sempre um bichinho no hotel. E se alguém quiser adotar, leva. Né? Menos que criança. Cachorro está com pouco ibope nessa... Esse aqui é uma empresa recém-lançada, porque o que eles acreditam é que a conexão com a natureza vai ser a próxima grande coisa, né? Que a gente está em falta com isso e que a conexão com a natureza é a próxima grande necessidade. Então, o que eles fazem é alugar esses trailers, que são totalmente equipados com Wi-Fi, impressora, para você trabalhar em algum lugar no meio do nada, não é? A gente que passa o dia respondendo e... não é bom passar uma semana assim, em algum lugar, fazendo seu planejamento estratégico sozinho, sem ninguém chamar seu nome? E esse aqui é um bar recém-lançado em Nova York, em Londres, perdão, se chama Bombas and Bar, e basicamente o consumo de bebida é pelo ar. Então, você entra numa cápsula... e você passa X minutos lá, né? E sai bêbado. Né? Não, o tempo que você passa lá é o equivalente a um shot. Né? E é por isso que você tem que pôr as capas, porque senão é o equivalente a uma garrafa. Né? Mas, basicamente, qual é a ideia? É contar a história. Né? Eu fui num bar ontem e eu não bebi. Né? Eu fiquei bêbado de outra forma. Né? Então, é isso. É lógico que o exemplo é exagerado, mas é aquilo que te permite contar a história, que te permite viver a experiência. Né? Então, assim, o que tem de comum em todos esses cases que a gente viu? Né? Como é que vocês podem traduzir isso para a realidade de vocês? Tem que ser fácil, né? Tem que gerar facilidade, tem que aproveitar ao máximo a tecnologia disponível e, graças à evolução normal, essa tecnologia está cada vez mais barata. Né? Tem que ter transparência, tem que ser claro nas informações, não ter linhas pequenas no contrato, né? Tem que ser bem transparente. Tem que ter um quê de diversão, de leveza. Né? Tem que ser local, então, assim, é uma experiência que poderia estar em qualquer lugar do mundo, mas que valoriza o que é local, o fornecedor, o produtor. Tem que oferecer uma experiência, né? Que gerar alguma emoção e usufruir desse compartilhamento, dessa coletividade. Né? Permitir que as pessoas sejam sociais e compartilhem momentos, fotos, posts e histórias. Né? Então, resumindo, o contexto atual é de alta competitividade e a gente tem que ser muito curioso para encontrar as oportunidades. Isso está na pergunta certa. Né? E a pergunta é sobre liderança, sobre conhecimento de gestão e sobre conhecimento do negócio. Para conhecimento de negócio, a gente tem que ter a mente aberta, né? Essa inocência infantil. E eu trouxe para vocês as tendências para que sirva de inspiração para os negócios. Então, a transparência total, né? Tratar com clareza, o aliviar, facilitar a vida, e o bagagem de vida, proporcionar experiências. Só para finalizar, só a curiosidade não é suficiente. Né? A gente tem que ter a capacidade de absorver o que a pergunta nos trouxe de resposta e de agir em relação a esta pergunta. Mantenham sempre a mente aberta, essa curiosidade infantil. Obrigada.